Sem dúvida. Ontem, em vários momentos da partida, eu pensei, não sei se o Cássio, nesse momento do Cássio, teria pego essa bola. Né? Além do fato de que o Carlos Miguel tem 2,04 m, né? O Cássio já é alto, tem 1,96 m, mas o Carlos Miguel ele tem uma envergadura absurda, né? E uma impulsão, enfim. E ele conseguiu, nos determinados momentos ali, salvar bolas que, como eu disse, não sei se o Cássio teria conseguido. Foi fundamental para a vitória do Corinthians, que mais uma vez não fez um bom jogo. Mas eu acho que no momento em que o Corinthians se encontra, há de se comemorar uma vitória na Copa do Brasil fora de casa, seja pelo placar que for, e mesmo que precise ser com o seu goleiro como o melhor em campo. Né? E o Corinthians conseguiu, né, reverter uma situação adversa no placar com um time, né, sem o Garro, sem o Yuri Alberto. Então, nesse momento, um Corinthians que não consegue se acertar, mesmo diante da falta de alguns jogadores muito importantes, conquistar uma vitória fora de casa, é muito importante. Não apresentou um grande futebol, ofereceu muitas chances ao América, mas consegue uma vitória bastante fundamental nesse momento e para dar segurança para o Carlos Miguel, porque ele teve momentos, eu não lembro se foi no campeonato, acho que foi no Campeonato Paulista, teve um jogo que ele não entrou bem, e aí é aquela expectativa, né? As pessoas querem ver se vai pegar ou se é o momento de trazer o Cássio de volta. Então, ele ter uma atuação como essa, embora signifique uma fragilidade defensiva grande do Corinthians, dá segurança para dizer assim, não, eu acho que nesse momento, de fato, é uma boa escolha, até porque, né, ele já vinha sendo procurado por outras equipes, o Inter, se eu não me engano, demonstrou interesse, então aquele cara de muito talento que fica na sombra de um grande ídolo, São Paulo viveu isso também, ele em algum momento você pode acabar perdendo isso, né? Então não dá para falar isso com base só no jogo de ontem, mas o Carlos Miguel parece, né, estar num bom momento para substituir o Cássio, e o Corinthians precisa, né? O Corinthians é um time que precisa de um bom goleiro, porque não se acertou ainda defensivamente, né? Aquela questão, o Antônio Oliveira parece estar abrindo mão um pouco de recuar o Ranieri ali como um terceiro zagueiro e deixar o time com aquele buraco no meio campo, mas faz falta no Corinthians ter um goleiro, né, voando, e ontem o Carlos Miguel fez isso, né? O homem pegou tudo e mais um pouco, e pelo menos por hora dá a entender que a decisão de deixar o Cássio no banco é a decisão correta. Ele, depois do jogo, ele foi, claro, o grande nome da partida, ele falou sobre o Cássio. Ele falou o seguinte: ó, agradeço muito ao Cássio, se estou aqui é porque ele me ajudou bastante. Aprendi muito e vou aprender muito ainda. Só agradeço pelo apoio. Ele trabalhou muito, não à toa está há 12 anos no clube, é o maior ídolo. Eu poder estar jogando é felicidade, mérito do trabalho, papapá, papá. E depois ele falou: me espelho muito no Cássio. Desbancar não é uma palavra muito legal para usar com um goleiro do tamanho do Cássio. A pergunta foi sobre isso, ele desbancaria o Cássio. Eu escolhi estar aqui, poderia ter ido para outros clubes no início, não vim pelo dinheiro, saber o trabalho do cara que teria junto comigo, que é o Cássio. Consegui me desenvolver mais ainda. Fico feliz de estar desempenhando tudo que eu sonhei e batalhei para ter. A gente está falando do Flamengo agora, né, Rodrigo? Sobre como o Tite, na sua história, deu as retomadas quando surgiram jogadores que ele, né? E aí mudou tal. No caso do Cássio, me parece um pouco mais óbvio, né? Porque estava todo mundo falando sobre a sua. Que ele não vinha bem e que tinha um goleiro muito bom no banco. Esse cara entrou, já tinha entrado no outro jogo, e ontem parece que aflorou de vez assim a figura do Carlos Miguel. Tirone, é sempre difícil, né, o grande ídolo ser substituído, assim, né, aconteceu a gente viu esse processo do Marcos no Palmeiras, viu o do Rogério Ceni no São Paulo, eu não sei se já é esse momento para o Cássio, mas é um momento que não é fácil para o técnico identificar não, falar assim: "Ó, o jogador mais vitorioso da história do clube, a gente vai ter que botar ele no banco", mas parece que é o momento. O que eu achei de impressionante ontem do Carlos Miguel é que a gente já tinha visto até em atuações anteriores, não é nem a envergadura dele que ajuda, mas ele é muito ágil para a altura dele, né. As 2 bolas principais que ele pega, que é um chute fortíssimo, que ele estica o braço com a direita, e outro um arremate ali, a queima-roupa na frente dele, ele teve muita agilidade, né, muito reflexo para fazer a defesa. Então,
me parece um goleiro, e já havia essa impressão em todo mundo que acompanha o Corinthians, de que é um goleiro pronto. E ontem, de fato, fez diferença, porque foi engraçado, porque quando o Corinthians ganhou do Fluminense, falaram assim, mas o Corinthians ganhou já sem o Cássio e tal, não sei o que. Só que contra o Fluminense não fez a mínima diferença, né? O Fluminense praticamente não ameaçou o Corinthians, mas ontem fez muita diferença. E aí outra coisa que eu observo é que o Corinthians gastou cento e tantos milhões para armar esse elenco novo, e ontem os jogadores que se destacaram foi o Wesley da base e o Carlos Miguel que já estava aí. Então, assim, você vê que gasta-se muito dinheiro, mas não necessariamente você consegue ter um retorno com esse gasto, e às vezes jogadores que você ou revelou ou que pensou, e no caso do Wesley já é a segunda partida que ele é decisivo para o Corinthians, né? Lembrando que ele fez 2 gols contra o Fluminense ontem, ele faz toda a jogada para o gol do Bidon, ali num drible, num 1 contra 1, e é um jogador que vem apresentando algo de diferente no ataque do Corinthians. Então, nem sempre você precisa exatamente de dinheiro para quando você está com um time em crise. Você pode achar outras soluções. Enquanto isso, jogadores em que houve um investimento alto ainda não entregaram, como é o caso, por exemplo, do Coronado. Vamos ver se no futuro talvez venha a entregar. Mas essas duas observações, primeiro do Carlos Miguel, porque eu acho que ele tem uma característica de goleiro muito ágil e grande, e essa segunda de que hoje quem está entregando não foram os jogadores contratados. Quem está salvando o Corinthians é a base e o Carlos Miguel que já estava lá. Exato. Ontem, primeiro gol do Bidon, né? O Bidon fez o primeiro gol também, uma joia aí da base do Corinthians. Enquanto isso está acontecendo em campo, fora de campo tá um pega para capar no Corinthians, tem uma questão da patrocinadora Master, já primeiro, é o maior patrocínio do Brasil, aí tinha uma comissão lá que tinha que pagar, já não é tão assim. Agora tem uma outra grana que o Corinthians tem que pagar, o bicho tá pegando forte dentro do Corinthians, fora do campo. No campo, 2 vitórias seguidas, não foi exatamente uma atuação de encher os olhos do Corinthians, olha, meu Deus, como jogou o Corinthians e tudo mais, mas pelo menos dá uma aliviada na situação ali, até mesmo do Antônio Oliveira, que nem estava no banco ontem, já tinha sido expulso, ele tem um padrão de expulsões toda Os hora, ele não técnicos de estava São no Paulo campo. são esquentados, né? Parece ser padrão Agora é todo do mundo, é que o time de São Carille está na Paulo. segunda Todo mundo, divisão. qualquer dia É, você vai ter que pegar e montar um ringue ali entre os técnicos de São Paulo para eles. Porque o Zubeldia no, também, no clássico ali que eu vi contra o São Paulo e Palmeiras, ele é nível Abel ali, fica os dois. completamente. O Choque Rei, isso era um caso à parte, eram os dois, um de cada lado, o Abel de um lado, o Zubeldia de outro, virando estrela, dando cambalhota, O soltando Carille tá rojão. parecendo um Zen perto O dos seus colegas Carille, estrangeiros ali dentro dos exatamente. 4 grandes de São Paulo. Os três do trio de ferro, realmente, os caras pegam pesado. Mas enfim, Alicia, dá uma acalmada um pouco, vamos dizer assim, na situação do Corinthians dentro de campo. Como eu falei, fora de campo a coisa está pegando. Ontem o Rodrigo Vessone, nosso companheiro, falou sobre isso, falou assim, vocês fiquem atentos porque esse negócio vai acontecer. Mas pelo menos dentro de campo, menos pior. Ganhou fora de casa, vamos dizer que está com a classificação, se não resolvida, encaminhada. Pois é, e eu acho que no caso do Corinthians é isso, né? Se no Flamengo uma vitória magra é, né, motivo para crise, no Corinthians qualquer vitória precisa ser comemorada, porque o time ainda não se achou, não tem um elenco, embora tenha um elenco caro, não é um elenco que tenha se mostrado tão forte assim, e é um resultado fora de casa, ganhou de 3-0 do Fluminense, assim, um jogo medonho do Fluminense, mas que o Corinthians teve, né, especialmente por conta do Wesley, como falou o Rodrigo, a capacidade de aproveitar esses erros foi muito eficiente, e um time que não tinha marcado ainda no campeonato fez 3 em cima do atual campeão da Libertadores. Não é pouca coisa, assim como uma vitória fora de casa na Copa do Brasil diante do seu momento. Então, assim, acho que qualquer 3 pontos na conta do Corinthians nesse momento há de se comemorar, mas isso não pode apagar o que acontece fora de campo. Né? E a gente, desde o começo do ano, né, toda semana, todo dia praticamente falando dos problemas internos do Corinthians, havia essa questão do patrocínio, que é o maior patrocínio da história da humanidade, com uma empresa de capital muito inferior, que acabou de começar as suas atividades no Brasil, é aquela coisa assim, né? Qual é a segurança, né, de você ver isso, né? Não é uma empresa
sólida, estabelecida? Será que vai dar essa segurança mesmo? Vamos ver o que vai acontecer. Para além disso, né, a questão interna lá com o Rubão, com o diretor de futebol, tudo isso vai gerando um desgaste que, né, mostra, não dá estabilidade nenhuma aos jogadores, né? Não tem onde se segurar. Então, acho que nesse momento é isso, dá uma tranquilidade, e a torcida do Corinthians precisa saber que esse é um ano de comemorar as vitórias do jeito que der, né? Ganhou, que bom, né? Precisou o goleiro ser o melhor em campo, não importa, ganhou, né? Essa é a conta para o Corinthians hoje, e como eu até comentei ontem no Fim de Papo, eu entendo que para o Corinthians o foco é fazer um bom campeonato brasileiro, não tirar o olho do campeonato brasileiro, porque ele é muito traiçoeiro, e para um time que está tão desestabilizado, você acabar tendo problemas ali no final do ano seria muito perigoso. Então, não acho que o Corinthians tem elenco ou qualquer condição de focar em 3 competições. Então, é bom a Copa do Brasil avançar e tal, mas sem tirar o olho do Campeonato Brasileiro em nenhum momento.